Pois é, vamos falar hoje no quadro Fala Defensor sobre a convivência entre pais e filhos, que é muito importante, né, para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, mesmo que os pais sejam separados, tá? E isso inclui o período de férias escolares, por isso é essencial que os pais cheguem a um acordo, né, sobre o assunto, para não estragar as férias das crianças com discussões muitas vezes desnecessárias. Sobre esse assunto, vamos conversar agora ao vivo pela internet com a defensora pública Roberta Bortolami, que está com a gente aqui pela internet, para entender o que é que diz a lei sobre o período de férias e também sobre a guarda. Boa tarde, defensora, tudo bem? Boa tarde, Edson, tudo bem? Primeiro quero agradecer aqui a oportunidade, né, da Defensoria participar mais uma vez do programa Fique Alerta, no quadro Fala Defensor. Importante. No período de férias, né, fica sempre aquela dúvida, né? Como é que faz a divisão? A gente sabe que algumas famílias têm um trato até melhor, né? Alguns casais que se separaram têm já uma negociação boa, mas a gente sabe que em muitos casos dá dor de cabeça, né? Vamos trazer as perguntas, porque a senhora já responde pra gente aqui. Vamos colocar então a primeira pergunta para o Fala Defensor hoje aqui no Fique Alerta. Olha, estou separada e meu filho mora comigo, mas não tenho a guarda. Preciso formalizar os dias que ele deve ficar comigo e com o pai? Então, em regra, né, não são todos os casos de divórcio dos pais que chegam ao judiciário, à defensoria, ao Ministério Público, né? A gente até espera que a maioria não chegue, né? Porque os pais têm que pensar no que é o melhor para os filhos, né? Porque eles se separaram, mas os filhos continuam sendo filhos dos dois. Então, assim, não obrigatoriamente você precisa ajuizar uma ação ou fazer algum acordo para fixar judicialmente a guarda. Se as partes conseguem conversar, se dar bem, isso pode ser feito extrajudicialmente, isso pode ser feito até, assim, não precisa ser por escrito, né? Agora, se já são partes que não conseguem conversar, que não conseguem se falar, que já tem brigas, um quer pegar num dia, outro não quer deixar, já começa a ter essa confusão, aí ou procura a defensoria para a gente tentar um acordo, caso não consiga, a gente ajuiza a ação para fixação, e aí sim, aí vai ter que ser fixada a guarda, a visitação, e no caso das férias, em regra, né, não é absoluto, mas em regra, normalmente é dividido entre os pais separados. Fica metade das férias escolares com um, metade das férias escolares com o outro. O que também não é uma regra absoluta, porque às vezes pode ser modificado, tem pais que moram em estados diferentes e um dos genitores fica com a criança a maior parte do tempo, e aí fica resolvido que o outro vai ficar durante a totalidade do período de férias escolares, ou diminuir o período que vai ficar com o genitor com o qual a criança já mora. Pode ser a maior parte das férias para quem está longe da criança o ano todo. Também tem essa possibilidade. Embora a regra seja divisão metade-metade, caso as partes consigam fazer acordo, né, não tiver briga, não precisa nem fazer ação judicial, acordo judicial, e podem dividir da forma que for melhor. E aí, se não for, fazer o acordo judicial ou a ação, e a regra é a divisão metade-metade, mas também pode ser de outra forma. Perfeito. E aí é importante, se tem o diálogo, né, fica mais fácil realmente. Essa pergunta foi da Manuela. Coloca de novo a pergunta, só para eu citar o nome da nossa telespectadora que perguntou, da pergunta 1, né? Manuela, o sobrenome que eu não vi. Manuela Santos. E agora a gente tem a segunda pergunta. Vamos ver, defensora, a segunda pergunta de hoje no nosso quadro Fala Defensor. Podemos colocar aqui na tela, por favor? Para a gente também falar sobre a situação de guardas de férias, né? Carla da Silva, eu não tenho a guarda do meu filho, mas posso viajar com ele durante as férias? Precisa ter uma autorização do pai, né? No caso dela aqui, do pai? Então, em regra, né, os pais têm o poder familiar, a mãe, o pai. Para você viajar no território nacional, você não precisa dessa autorização. Se ela tem a guarda de fato, né, a mãe ou o pai tendo a guarda pode viajar no período de férias. Agora, se for uma viagem para o exterior, aí precisa da autorização por escrito do pai. Caso não tenha essa autorização por escrito, aí precisa entrar com uma ação de suprimento na Vara da Infância e Juventude para justificar o motivo da viagem e dizendo que o pai ou a mãe, o genitor que não autorizar,
não está autorizando e justificar para ver se o juiz autoriza para suprir, caso de viagem para o exterior. Viagem no país, em regra, não precisa, os pais têm o poder familiar, e aí só deve ser observado como é que ficou na divisão, né? Porque, vamos supor que no período de férias é a metade que é do pai, a mãe quer viajar, aí vai ter que ou entrar com a modificação disso, com uma ação para modificar, ou fazer acordo com ele. Perfeito. O ideal é ter a conversa, né? A gente sabe que em muitos casos nem isso sobra, né, num relacionamento, né? Nem o diálogo sobra. E é por isso que há tantos casos na justiça, né? Mas o ideal é que se pense primeiro nos filhos, né? E não, de repente, naquela briga, né, que gerou, inclusive, a separação, mas sim no filho, que o filho é para sempre, não é, defensora? Então, precisamos pensar no bem dos nossos filhos. Muito obrigado, viu? Obrigada, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Toda quinta-feira tem o quadro Fala Defensor, com boas, né, informações para você que nos acompanha aqui no nosso Fique Alerta.